Em pleno Outubro Rosa, não poderíamos deixar de falar sobre o câncer de mama. A grande preocupação é com os tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia que podem causar infertilidade. Fique aí que esse é o assunto de hoje do programa Sensorial. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e foi criado no início da década de 90. O objetivo é compartilhar informações sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Contudo, um outro aspecto também merece atenção, embora seja pouco discutido: a preservação da fertilidade. Parte das mulheres diagnosticadas com câncer de mama encontra-se em idade reprodutiva, ainda tem planos de ter filhos e muitas delas não têm conhecimento de que os tratamentos oncológicos, como a rádio e quimioterapia, podem causar infertilidade. A boa notícia é que técnicas modernas podem preservar a fertilidade e manter vivo o desejo de ser mãe. E para conversar sobre o assunto, eu convidei o Dr. Ricardo Marinho. Ele é ginecologista e especialista em reprodução assistida. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Olá, é um prazer conversar com você sobre um assunto tão importante que é a fertilidade em pacientes após o tratamento do câncer. E, Dr. Ricardo, mesmo com tanta divulgação, com o movimento do Outubro Rosa no mundo inteiro, ainda há muitos diagnósticos tardios do câncer de mama? Apesar dos avanços no diagnóstico precoce, especialmente utilizando mamografia, ainda há um percentual de grandes pacientes que só faz o diagnóstico tardiamente. Isso prejudica o tratamento e a sobrevida. E existe uma faixa etária mais propensa a desenvolver esse tipo de câncer? E mulheres na idade reprodutiva são muito atingidas? E quais os sintomas e fatores de risco para a doença? O risco de câncer de mama aumenta com a idade, é mais comum a partir da menopausa. Entretanto, muitas mulheres vão ter esse câncer mais precocemente, algumas delas com 30 e poucos anos. Os fatores de risco mais comuns para o câncer de mama são a história familiar, especialmente quando tem parentes de primeiro grau com o câncer, tendo tido câncer precocemente, não ter filhos ou ter o primeiro filho mais tardiamente, ter a primeira menstruação muito cedo, a última menstruação mais tardiamente, obesidade e outros fatores. E como fica a fertilidade dessas mulheres que têm que se submeter a tratamentos contra o câncer? Apesar dos avanços no tratamento do câncer, que foi enorme, a sobrevida hoje do câncer de mama é muito grande, os tratamentos muitas vezes são lesivos para os ovários. E isso vai levar a uma falência ovariana da mulher ou uma infertilidade. Isso pode ser um problema para mulheres jovens ou que retardaram seu desejo, sua programação de ter filhos. E agora a boa notícia, né, doutor? Existe um ramo na medicina de reprodução assistida, a oncofertilidade, que envolve a reprodução humana e a oncologia, que é responsável pelo desenvolvimento de técnicas que visam manter a possibilidade de uma gravidez futura. E aproveitando que o Dr. Ricardo é especialista nessa área, fale pra gente um pouquinho quais são essas técnicas e como elas podem beneficiar essas mulheres. Bom, para mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama e desejam engravidar futuramente, essas mulheres devem discutir com o seu mastologista, oncologista e com médico especialista em reprodução qual o risco que elas terão de ter a função ovariana comprometida. Se o risco for alto, deve ser avaliado utilizar alguma técnica de preservação da fertilidade. Infelizmente, não é possível preservar a fertilidade totalmente. O que é possível é congelar óvulos ou mesmo embriões, se tiver um parceiro, para que ela futuramente possa fertilizar os ovos in vitro e depois transferir esses embriões ou embriões já congelados para o útero e assim conseguirem engravidar.
É uma técnica utilizada em fertilidade, ela teria que ter umas 2 semanas ou um pouquinho mais disponível para que possa ser feito esse tratamento. Alternativamente, pode ser congelado um fragmento de tecido ovariano, para que futuramente seja transplantado para essa mulher. Essa é uma técnica mais recente, deixou de ser experimental nos últimos meses, mas ela tem ainda algumas dificuldades em relação à técnica e resultado, mas é uma alternativa a quem não tem tempo ou possibilidade de congelar ovos ou embriões. Existem alguns medicamentos que podem ser utilizados com a intenção de proteger os ovários durante o tratamento. Elas têm uma eficácia um pouco discutida, elas podem ser utilizadas e devem, mas não devem substituir os tratamentos já que são estabelecidos como congelamento de ovos ou embriões. E, doutor Ricardo, é muito importante que as pacientes sejam avisadas antes de começar o tratamento contra o câncer de mama sobre a possibilidade da infertilidade, não é, doutor? Sim, é muito importante que as mulheres, após o diagnóstico, tenham a oportunidade de conversar com o seu mastologista, com o seu oncologista, sobre o risco de comprometimento da sua fertilidade com o tratamento. E nesse momento, se necessário, conversar com o médico especialista em reprodução para avaliar a utilização de uma dessas técnicas. Este é o momento de conversar, não depois do tratamento quimioterápico. Doutor Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante conscientizar as mulheres portadoras de câncer, cujo tratamento pode comprometer a fertilidade, que discutam isso com os seus médicos antes de fazer o tratamento. Não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer também, cujo tratamento possa ter impacto na fertilidade. Muito obrigado. Qualquer dúvida em relação a essas técnicas, elas podem ser também visualizadas no nosso site, procriar.com.br. E para encerrar o programa de hoje, eu convidei o fotógrafo e jornalista Nélio Rodrigues. Ele está com um trabalho lindíssimo com enfoque no Outubro Rosa e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a exposição. Olá, tudo bem? Olha só, com esse tecido aqui, eu estou fazendo os retratos das mulheres para o projeto Prevenção com Movimento. Está acontecendo uma exposição no Facebook, onde o acesso é feito através de uma contribuição que você pode adquirir lá na plataforma Simpla. E são mulheres que realmente foram altamente criativas e com atitude para transformar esse tecido e dar forma em volta do seu corpo. É uma campanha voltada para o Instituto Mário Pena, para essa instituição que sempre está aí pronta a atender essas mulheres. Então, eu queria contar com a contribuição de vocês. O Brasil todo está contribuindo, né? 50% arrecadado vai ser doado para o hospital, para o Instituto, e vai ter, por exemplo, muita entrevista dentro dessa página, com especialistas, vai ter depoimentos de mulheres que realmente conseguiram vencer o câncer. Então quero contar com vocês, aguardo vocês do outro lado, tá bom? Um forte abraço. E a todos vocês, muito obrigada pela participação. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Sensorial Luciana Rezende, me acompanhem nas redes sociais. Tenham um excelente domingo e até o próximo programa. Fiquem com Deus.